Ao contrário, nada esperavam mais dele do que uma vida feliz e tranquila neste mundo. Isso é usurpar Cristo de seu poder primordial, pois a razão por que ele foi dado pelo Pai e se revelou aos homens é para que os possa formar de novo segundo a imagem de Deus, dando-lhe seu Santo Espírito e para que os pudesse conduzir à vida eterna, revestindo-os com sua justiça. É de grande importância, pois, que mantenhamos nossos olhos nos milagres de Cristo, pois aquele que não aspira ao reino de Deus, porém repousa satisfeito com as conveniências da presente vida, outra coisa não busca senão encher seu ventre. De igual modo, há muitas pessoas na atualidade que de bom grado abraçariam o Evangelho se ele fosse destituído do amargor da cruz, e se ele nada mais contivesse senão os prazeres carnais. Sim, vemos muitos que fariam a profissão da fé cristã se pudessem viver com mais garbo e com menos restrição, alguns pela expectativa de lucro, outros pelo temor e ainda outros por causa daqueles a quem desejam agradar, professam ser discípulos de Cristo. Para se buscar a Cristo, pois o ponto principal é este: desprezar o mundo e buscar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6,33. Além disso, como os homens muito geralmente impõem a si mesmos e se persuadem de que estão buscando a Cristo da melhor maneira, enquanto aviltam todo o seu poder por esta razão, Cristo, em sua maneira usual, duplica a expressão em verdade, como se por meio de um juramento ele quisesse trazer à luz o vício que se move por detrás de nossa hipocrisia. 27. Trabalhai pelo alimento, não aquele que perece. Ele mostra a que alvo nossos desejos devem dirigir-se, isto é, a vida eterna. Mas visto que na proporção que nosso entendimento é grosseiro, devotamo-nos na proporção que nosso entendimento é grosseiro, devotamo-nos sempre às coisas terrenas. Por esta razão, ele corrige aquela enfermidade que nos é natural antes de apontar para o que devemos fazer. A doutrina simples teria sido: trabalhai pelo alimento incorruptível, porém, sabendo que os sentidos humanos são possuídos pelas preocupações terrenas, ele primeiro lhes ordena que se liberem e fiquem livres de tais obstáculos para que possam erguer-se ao céu. Não que ele proíba seus seguidores de trabalharem para a consecução do alimento diário, mas mostra que a vida celestial deve ser preferível à sua vida terrena, a esta vida terrena, porque os santos não têm outra razão para viver aqui além de, sendo peregrinos do mundo, poderem viajar rapidamente para seu país celestial. Em seguida, devemos ver qual é a presente questão, pois visto que o poder de Cristo é vilipendiado por aqueles que se devotam ao ventre e às coisas terrenas, ele argumenta sobre o que devemos buscar nele e por que o devemos buscar. Ele emprega metáforas adaptadas às circunstâncias nas quais seu sermão foi enunciado. Se o alimento não fosse mencionado, ele teria dito, sem qualquer figura: vós deveis desvencilhar-vos da ansiedade acerca do mundo e esforçar-vos por obter a vida celestial. Mas como aqueles homens estavam correndo após sua forragem, à semelhança do gado, sem mirar algo melhor, Cristo apresenta seu sermão com vestes metafóricas e dá o nome de alimento a tudo quanto pertence à novidade de vida. Sabemos que nossas almas são alimentadas pela doutrina do Evangelho quando ela é eficaz em nós pelo poder do Espírito, e portanto, como a fé é a vida da alma, tudo que nutre e promove a fé é comparado a alimento que permanece para a vida eterna. Ele chama incorruptível esse gênero de alimento e diz que ele permanece para a vida eterna, a fim de informar-nos que nossas almas não são alimentadas por apenas um dia, mas são nutridas na expectativa de uma bendita
imortalidade, porque o Senhor começa a obra de nossa salvação para que a possa concluir no dia de Cristo. Filipenses 1:6. Por esta razão devemos receber os dons do Espírito para que os mesmos sejam penhores e garantias da vida eterna, porque ainda que os réprobos, depois de provarem esse alimento, frequentemente o rejeitam, de modo que o mesmo não lhes é permanente. Não obstante, as almas crentes sentem que esse poder é permanente quando se tornam participantes do poder do Espírito Santo em seus dons, os quais não são de curta duração, mas, ao contrário, jamais se exaurem. É um frívolo exercício de ingenuidade inferir, como fazem alguns, a palavra trabalho ou obra que merecemos a vida eterna através de nossas obras, pois Cristo metaforicamente exorta os homens, como já dissemos, a aplicarem suas mentes ardorosamente a meditação sobre a vida eterna, em vez de se aferrarem ao mundo, como estão acostumados a fazer. E Cristo mesmo remove toda dúvida quando declara que é Ele quem dá o alimento, pois o que obtemos por meio de seu dom, ninguém granjeia por meio de seu próprio esforço. Indubitavelmente existe certa aparência de contradição nestas palavras, mas podemos facilmente conciliar estas duas afirmações, que o alimento espiritual da alma é o dom gratuito de Cristo e que devemos esforçar-nos com todos os afetos de nosso coração e tornar-nos participantes de uma bênção tão incomensurável. Porque Deus, o Pai, o selou. Ele confirma a afirmação precedente, dizendo que nos foi designado pelo Pai para este fim. Os escritores antigos têm interpretado e torcido equivocadamente esta passagem, sustentando que Cristo foi selado porque Ele é o selo, a imagem viva do Pai, pois Ele aqui não entra em discussões abstratas sobre sua essência eterna, mas explica para que Ele fora comissionado e destinado a fazer, qual é seu ofício em relação a nós e o que devemos buscar e esperar dele. Através de uma metáfora apropriada, ele faz alusão a um costume antigo, pois selavam com sinetes o que pretendiam sancionar por meio de sua autoridade. Assim, Cristo, que não poderia parecer como se alegasse algo de si mesmo ou de sua autoridade secreta, declara que este ofício lhe foi imposto pelo Pai e que este decreto do Pai se manifestou como se um selo fora estampado nele. Pode ser sumariado assim, visto que nem toda pessoa tem a capacidade ou direito de alimentar as almas com alimento incorruptível. Cristo aparece em público e, enquanto promete que será o autor de tão grande bênção, igualmente acrescenta que foi aprovado por Deus e que fora enviado aos homens com esta marca. Ele é, por assim dizer, o selo ou o sinete de Deus. Daí se deduz logicamente que o desejo dos que apresentarão suas almas a Cristo para que sejam alimentadas por Ele não serão frustrados. Saibamos, pois, que a vida nos é exibida em Cristo, a fim de que cada um de nós a aspire, não ao acaso, mas com certeza de êxito. Ao mesmo tempo, somos ensinados que todos quantos dedicam este louvor a qualquer outro que não seja Cristo se fazem culpados de falsidade da presença de Deus. Daí é evidente que os papistas, em cada parte de sua doutrina, são totalmente mentirosos, pois enquanto inventam algum meio de salvação que substitua Cristo, como fazem tão frequentemente, apagando, por assim dizer, a impressão que foi feita, despojam e desfiguram com perversa presunção e vil traição este selo de Deus que é o único autêntico. A fim de não cairmos em tão terrível condenação, aprendamos a manter puro e íntegro para Cristo tudo o que o Pai lhe deu. 28. O que faremos para efetuar as obras de Deus? A multidão compreendeu suficientemente bem que Cristo os exortara a almejar algo mais elevado do que as conveniências da presente vida e que não devem limitar sua atenção à terra, já que Deus os chama para o desfruto de bênçãos mais valiosas. Mas, ao formularem esta pergunta, em parte estão equivocados em não entender o tipo de trabalho, pois não levam em conta que Deus nos concede pelas mãos do Filho tudo que é indispensável à vida espiritual. Primeiro perguntam o que devemos fazer e em seguida, ao usarem a expressão as obras de Deus, não entendem o que dizem
e falam sem qualquer objetivo definido, e assim manifestam sua ignorância a respeito da graça de Deus. E, no entanto, aqui parecem murmurar desdenhosamente contra Cristo, como se ele os estivesse acusando sem qualquer fundamento. Presumes, dizem eles, que não nutrimos solicitude pela vida eterna, porque, pois, nos forças a fazer o que está além de nosso poder? Por as obras de Deus devemos entender aquelas que Deus exige e as quais Ele aprova. 29. A obra de Deus é esta. Eles têm falado de obras, Cristo traz a sua lembrança apenas uma obra, ou seja, a fé. Com isso, ele pretende dizer que tudo quanto os homens empreenderam sem fé é vão e inútil, mas que a única coisa suficiente é fé, porque o que Deus requer de nós é somente isto, que creais, pois há aqui um contraste implícito entre fé e obras e os esforços humanos, como se quisesse dizer, quando os homens lutam para agradar a Deus sem fé, eles lutam sem qualquer propósito, porque ao correrem, por assim dizer, fora da raia, não avançam rumo ao alvo. Esta é uma passagem notável, a qual mostra que, embora os homens se atormentem desditosamente ao longo de toda a sua vida, todavia perdem seu tempo se não têm fé em Cristo como a norma de sua vida. Os que inferem desta passagem que a fé é um dom de Deus estão equivocados, pois Cristo não mostra aqui o que Deus produz em nós, mas o que Ele quer e requer de nós. Mas é possível que achemos estranho que Deus nada mais aprove senão somente fé, pois não se deve desprezar o amor ao nosso próximo, e os demais exercícios da religião não perdem seu lugar e honra. Assim, pois, ainda que a fé mantenha sua posição mais elevada, todavia as demais obras não são supérfluas. A resposta é fácil, pois a fé não exclui nem o amor ao nosso próximo, nem qualquer outra boa obra, porque ela os contém inerentemente. A fé é chamada a única obra de Deus, porque por meio dela possuímos a Cristo e assim nos tornamos filhos de Deus, de modo que Ele nos governa por meio de seu Espírito. Assim, pois, visto que Cristo não separa a fé de seus frutos, não carece que nos admiremos se Ele faz dela o princípio e o fim, que creais naquele que Ele enviou. Qual é o cerne da palavra crer? Já explicamos no 3º capítulo. Devemos lembrar sempre que, para termos a plena percepção do poder de fé, devemos entender o que Cristo é, em quem cremos e por que Ele nos foi dado pelo Pai. É fútil sofisma, a pretexto desta passagem, afirmar que somos justificados pelas obras, caso a fé justifique, porque ela igualmente é chamada uma obra. Primeiro, é bastante claro que Cristo não fala com estrita exatidão quando chama a fé uma obra, precisamente como Paulo faz ao comparar a lei da fé com a lei das obras, Romanos 3:27. Segundo, quando afirmamos que os homens não são justificados pelas obras, queremos dizer as obras por cujo mérito os homens podem obter o favor de Deus. Ora, a fé não leva nada a Deus, mas ao contrário, põe o homem diante de Deus como vazio e pobre para que seja enchido com Cristo e com sua graça. Portanto, se nos for permitida a expressão, ela é uma obra passiva, a qual não se pode pagar nenhum galardão, e ela mesma não outorga nenhuma outra justiça além daquela que ele recebe de Cristo. 6:30-33. Portanto, eles lhe disseram: que sinais fazes, pois para que creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu pão do céu a comer. Êxodos 15:15, Salmo 78:24. Jesus, portanto, lhes disse: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é este que desceu do céu e dá vida ao mundo. 30. Que sinal fazes? Esta perversidade prova sobejanamente quão verdadeiro é
o que se diz em outra parte. Esta geração perversa busca um sinal. Mateus 12:39. A princípio deixaram-se atrair por Cristo pela admiração de seus milagres ou sinais e posteriormente, mediante o espanto causado por um novo sinal, reconhecem a Cristo como o Messias e com tal convicção quiseram fazê-lo rei. Agora, porém, exigem dele um sinal, como se ele lhes fosse um estranho, de onde procede um esquecimento tão súbito, senão porque são ingratos a Deus e, através de sua própria malícia, são cegos em relação a seu poder, o qual está diante de seus olhos. Tampouco pode haver dúvida de que tratam desdenhosamente todos os milagres que já tinham visto, porque Cristo não satisfaz seus desejos e porque não acham nele o que imaginavam encontrar. Se lhes tivesse gerado expectativa de felicidade terrena, ele teria sido nobremente aplaudido por eles, indubitavelmente o teriam aclamado como um profeta, o Messias e o Filho de Deus. Agora, porém, visto que os culpa por serem tão aferrados à carne, conclui que não devem ouvi-lo mais ou um momento sequer. E nos dias atuais, quantos existem que se assemelham a eles, a princípio porque prometem a si próprios em Cristo elogiará seus vícios, solicitamente abraçam o Evangelho e não exigem nenhuma comprovação dele, mas quando não são chamados a negar a carne e a tomar a cruz, então começam a renunciar a Cristo e a perguntar de onde veio o Evangelho. Em suma, assim que Cristo deixa de atender suas orações, também deixa de ser seu mestre. 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Assim vemos que Cristo põe seu dedo na ferida quando lhes disse que tinham vindo como bestas selvagens a encher seu estômago, pois revelaram esta grosseira disposição quando demandam um Messias por quem fossem alimentados. E quanto aos termos honrosos que exaltam a graça de Deus no maná, fazem isto maquiavelicamente a fim de sepultar a doutrina de Cristo, por meio da qual ele os condenou pelo desejo imoderado de alimentação corruptível, porquanto o contrastam com o honroso título outorgado ao maná quando o chamaram de pão celestial. Mas quando o Espírito Santo outorga ao maná o honroso título pão do céu, Salmos 78:24, não é com essa intenção como se Deus alimentasse o povo à semelhança de suínos e não lhe desse nada mais valioso e, portanto, estão destituídos de justificativa quando impiamente rejeitam o alimento espiritual da alma, o qual Deus ora lhes oferece. 32. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Cristo parece contradizer o que citou do Salmo, mas ele fala apenas à guisa de comparação. O maná é chamado o pão do céu, mas ele é para a nutrição do corpo. O pão, porém, que deve ser verdadeiro e propriamente considerado celestial, é aquele que fornece a nutrição espiritual da alma. Cristo, pois, faz um contraste aqui entre o mundo e o céu, porque não devemos buscar a vida incorruptível em outro lugar senão no céu. Nesta passagem, verdade não é contrastada com sombras, como às vezes se faz em outros lugares. Mas Cristo considera o que é a verdadeira vida do homem, ou, em outros tempos, o que é que o faz diferente dos demais brutos e excelente entre as criaturas. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ao acrescentar essas palavras, o significado é: o maná que Moisés deu a vossos pais não veio acompanhado de vida celestial, mas agora a vida celestial vos é realmente exibida. Aliás, é ao Pai que ele chama o doador desse pão, mas ele quer dizer que ele é dado por suas próprias mãos. Assim, o contraste se relaciona não com Moisés e Deus, mas com Moisés e Cristo. Ora, Cristo representa seu Pai antes que a si próprio como o autor desse dom, a fim de granjear a si mais profunda reverência, como se quisesse dizer: reconhecei-me como um ministro de Deus, por cujas mãos ele quer alimentar-vos para a vida eterna. Mas repetindo isso parece ser inconsistente
com a doutrina de Paulo, o qual chama o maná alimento espiritual, 1 Coríntios 10:3. Respondo que Cristo fala segundo a capacidade daqueles com quem estava tratando. Isso não é incomum na Escritura. Vemos que diversamente Paulo fala sobre a circuncisão. Quando escreve sobre a ordenança, ele chama o selo da fé, Romanos 4:11, mas quando disputa com os falsos apóstolos, ele a chama ao contrário selo da maldição, isso por tomá-la com as qualidades que se lhe atribuíam segundo a opinião deles. Consideremos qual era a objeção feita contra Cristo, isto é, que ele não provava ser o Messias, caso não suprisse seus seguidores com alimento corporal. Consequentemente, ele não inquire sobre o que era aquilo que era prefigurado pelo maná, mas afirma que o pão com que Moisés alimentou seus estômagos não era o pão verdadeiro. 33. Porque o pão de Deus. Cristo raciocina negativamente, partindo da definição para a coisa definida desta maneira. O pão celestial é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. No maná não existe nada desse gênero e por isso o maná não era o pão celestial. Ao mesmo tempo, porém, ele confirma o que anteriormente dissera, isto é, que o que é enviado do Pai a fim de alimentar os homens de uma maneira muito mais excelente do que fez Moisés. Aliás, o maná desceu do céu visível, isto é, das nuvens, porém não do reino eterno de Deus, do qual nos flui a vida, e os judeus a quem Cristo fala não olhavam para além dos ventres de seus pais, que ficaram bem empanturrados e gordos no deserto. O que ele anteriormente chamou de pão do céu agora chama de o pão de Deus. Não que o pão que nos sustenta na presente vida provenha de algum outro lugar além de Deus, mas porque somente aquele que pode ser considerado o pão de Deus é que vivifica as almas para uma bendita imortalidade. Esta passagem nos ensina que o mundo inteiro está morto em relação a Deus a não ser quando Cristo o vivifica, porque não se achará vida em nenhum outro lugar a não ser nele, que desceu do céu. Sobre este desceu do céu, duas coisas são dignas de observação. Em primeiro lugar, que temos uma vida divina em Cristo, porque ele veio de Deus para ser o autor da vida para nós. Em segundo lugar, que a vida celestial está perto de nós, de modo que não precisamos voar acima das nuvens, nem atravessar o mar. Deuteronômio 30:12, Romanos 10:6. A razão por que Cristo desceu a nós é que ninguém podia subir até ele. 6 do 34 ao 40. Por isso eles lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu, porém, já vos disse que também vós me vistes e não me credes. Todos quantos o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos que me deu, a nenhum eu perca, mas o ressuscite no último dia. E esta é a vontade de quem me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. 34. Dá-nos desse pão. Não há dúvida de que eles falam ironicamente para acusar a Cristo de fútil vanglória, quando ele afirma ser capaz de dar a vida eterna. Assim, os homens desditosos, enquanto rejeitam as promessas de Deus, não se satisfazem com apenas este mal, mas põem a Cristo no lugar deles como se ele fosse responsável por sua incredulidade. 35. Eu sou o pão da vida. Primeiro, ele mostra que o pão que eles pediram com escárnio se acha diante de seus olhos, e segundo ele os reprova. Ele parte da doutrina para fazer mais evidente que eles eram culpados de ingratidão. Há duas partes da doutrina, pois ele mostra onde devemos buscar a vida e como podemos obtê-la. Sabemos o que
propiciou a ocasião para Cristo usar estas metáforas. Foi porque o maná e o alimento diário tinham sido mencionados, mas ainda esta figura é mais bem adaptada para ensinar pessoas ignorantes do que o estilo simples. Quando comemos pão para a nutrição do corpo, vemos mais claramente não só nossa própria debilidade, mas também o poder da graça divina, do que se sem pão Deus fosse comunicar um poder secreto para nutrir o próprio corpo. Assim, a analogia que é traçada entre o corpo e a alma nos capacita a perceber mais claramente a graça de Cristo, pois quando aprendemos que Cristo é o pão por meio do qual nossas almas devem ser alimentadas, isso penetra mais profundamente em nossos corações do que se Cristo simplesmente dissesse que Ele é nossa vida. Deve-se observar, contudo, que a palavra pão não expressa o poder vivificante de Cristo tão plenamente como o sentimos, porque pão não dá origem à vida, mas nutre e sustenta essa vida que já possuímos. Mas pela bondade de Cristo não só continuamos a possuir vida, mas temos o princípio da vida, e por isso a comparação é em parte imprópria. Porém, não existe inconsistência nisso, pois Cristo adapta seu estilo às circunstâncias do discurso que previamente enunciara. Agora surgiu a pergunta: qual dos dois era mais eminente em alimentar os homens, Moisés ou Cristo mesmo? Essa é também a razão porque ele o chama apenas pão, pois foi somente o maná que serviu de objeção contra ele, e por isso considerou o suficiente contrastar que ele, um tipo distinto de pão, contrastar com ele um tipo distinto de pão. A doutrina simples é: nossas almas não vivem, por assim dizer, por um poder intrínseco, ou seja, por um poder inerente que possuam em si mesmas, mas emprestam vida de Cristo. Aquele que vem a mim, ele agora define a forma de se apropriar deste alimento, a saber, quando recebemos Cristo pela fé, porque para os incrédulos não há valor algum em Cristo ser o pão da vida, porque permanecem sempre vazios, mas então Cristo se torna nosso pão ao chegarmos a Ele como pessoas famintas, a fim de Ele nos sacie. Ir a Cristo e crer nele significam, nesta passagem, a mesma coisa. A primeira expressão, porém, se destina a expressar o efeito da fé, isto é, que é uma consequência de ser conduzido pelo senso de nossa fome que corremos para Cristo em busca da vida. Os que inferem desta passagem que comer a Cristo é fé e nada mais, raciocinam inconclusivamente. Prontamente reconheço que não há outro modo de comermos a Cristo senão crendo comer, porém é o efeito e fruto de fé e não a fé propriamente dita, porque a fé não visualiza Cristo somente à distância, senão que o abraça para que Ele venha a ser nosso e habite em nós. Ele nos faz incorporados nele, a fim de termos vida em comum com Ele e, em suma, nos tornarmos um com Ele. João 17, 21. Portanto, é verdade que tão somente pela fé que comemos a Cristo, desde que também entendamos de que maneira a fé nos une a Ele. Jamais terá sede. É como se esse elemento fosse adicionado sem qualquer razão plausível, porquanto a função do pão não é matar a sede, mas aplacar a fome. Cristo, pois, atribui ao pão mais do que o permite sua natureza. Eu já disse que ele emprega só a palavra pão, porque a comparação entre o maná e o poder celestial de Cristo a requeria, por meio do qual nossas almas são sustentadas na vida. Ao mesmo tempo, por meio da palavra pão, ele tem em mente, em termos gerais, tudo quanto nos nutre, e isso segundo o costume ordinário de sua nação, pois os hebreus, pela figura de linguagem chamada sinédoque, usam a palavra pão para qualquer refeição, e quando falamos de Deus como sendo nosso pão diário, Mateus 6,11, incluímos beber e todas as demais partes da vida. O significado, pois, é este: quem quer que recorra a Cristo para ter a vida dele, de nada terá falta, mas terá em abundância tudo quanto contribua para o sustento da vida. 36. Eu, porém, vos disse: ele agora os reprova por impiamente
rejeitarem o dom de Deus que lhes é oferecido. Ora, quem rejeita o que ele sabe ser-lhe dado por Deus e faz culpado de perversamente desprezar a Deus mesmo. Se Cristo não tivesse feito conhecido o seu poder e claramente demonstrado que veio da parte de Deus, o pleito da ignorância poderia ter aliviado sua culpa, mas quando rejeitam a doutrina daquele a quem previamente reconheceram como sendo o Messias do Senhor, isso equivale à extrema vileza. É realmente certo que os homens jamais resistem a Deus propositadamente, ao ponto de refletir que nada tem a ver com Deus. E a isso se aplica o dito de Paulo: jamais teriam crucificado o Senhor da glória caso o tivessem conhecido. 1 Coríntios 2,8. Os incrédulos, porém, visto que voluntariamente fecham seus olhos contra a luz, são declarados com justiça que veem aquilo que imediatamente se desvanecem de sua vida, porque Satanás obscurece seus entendimentos. Isso, pelo menos, está além de toda controvérsia. A saber, quando ele disse que viam, não devemos entendê-lo como a falar de sua aparência corporal, mas antes que descreve sua voluntária cegueira, porque poderiam ter conhecido o que ele era caso sua malícia não os impedisse. 37. Todos quantos o Pai me dá, para que a incredulidade deles nada detraísse de sua doutrina, ele diz que a causa de tão profunda obstinação era o fato de serem réprobos e de não pertencerem ao rebanho de Deus. Sua intenção, pois, ao fazer distinção entre os eleitos e os réprobos, é para que a autoridade de sua doutrina permanecesse inalterada, ainda que houvesse muitos que não crescem nela, pois, de um lado, os ímpios caluniavam e desprezavam totalmente a palavra de Deus, porque não se deixavam mover de reverência por ela. Do outro, muitas pessoas fracas e ignorantes nutriam dúvidas se aquilo que é rejeitado pela maioria do mundo seja realmente a palavra de Deus. Cristo enfrenta esta ofensa quando afirma que todos aqueles que não creem não lhe pertencem e que não precisamos ficar surpresos se tais pessoas não têm nenhum prazer na palavra de Deus, mas que ela é abraçada por todos os filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele diz que todos quantos o Pai lhe deu vão a ele. Com isso, significando que a fé não é algo que dependa da vontade dos homens, de modo que esta ou aquela pessoa crê de maneira indiscriminada e a revelia, mas que Deus elegeu aqueles a quem ele estendeu, por assim dizer, a seu filho. Pois quando ele diz que todo o que é dado vem, disto inferimos que nem todos vêm. Repetindo, inferimos que Deus opera em seus eleitos com tal eficácia do Espírito Santo que nenhum deles apostata, pois o verbo dar tem o mesmo significado como se Cristo dissesse: aqueles que o Pai escolheu, ele os regenera e me dá, para que obedeçam ao Evangelho. E aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Isso é adicionado para a consolação dos santos, para que possam ser plenamente persuadidos de que têm livre acesso a Cristo pela fé e que tão logo se tenham colocado sua proteção e guarda, sejam graciosamente recebidos por ele. Daí se segue que a doutrina do Evangelho será salutar a todos os crentes, porque ninguém se faz discípulo de Cristo sem que não, em contrapartida, sinta e experimente ser ele um bom e fiel mestre. 38. Porque eu desci do céu. Esta é uma confirmação da afirmação precedente, ou seja, que não buscamos a Cristo em vão, porque a fé é uma obra divina por meio da qual Deus mostra que somos seu povo e designa seu Filho para ser o protetor de nossa salvação. Ora, o Filho não tem outro desígnio senão cumprir as ordens de seu Pai. Consequentemente, ele jamais rejeitará aqueles a quem o Pai tem enviado e a ele. Daí, finalmente, se deduz que a fé jamais será infrutífera. Quanto à distinção que Cristo faz entre a própria vontade e a vontade do Pai, neste aspecto ele se acomoda a seus ouvintes, porque como a mente humana se inclina à desconfiança, costumamos inventar alguma diversidade que produz hesitação.
com o fim de eliminar todo o pretexto das imaginações perversas. Cristo declara que ele se manifestou ao mundo a fim de poder realmente ratificar o que o Pai decretou concernente à nossa salvação. 39. E esta é a vontade do Pai. Ele agora testifica que este é o desígnio do Pai, que os crentes encontrem salvação assegurada em Cristo, do que novamente se seguem todos os quantos não tiram proveito da doutrina do Evangelho são réprobos. Por isso, se virmos que ela se reverte na ruína de muitos, não temos razão para desapontamento, porquanto tais pessoas voluntariamente atraem o mal para si mesmas. Descansemos felizes neste fato, o Evangelho terá sempre o poder de congregar os eleitos para a salvação. Que a nenhum eu perca, isto é, que eu não permita que seja tirado de mim ou que pereça, pelo que ele quer dizer que não é o guardião de nossa salvação por apenas um dia ou por uns poucos dias, mas que cuidará dela até o fim, de modo que nos conduzirá, por assim dizer, do início ao término de nossa trajetória. Esta promessa nos é prioritariamente necessária e a nós que miseravelmente gememos sob tão grande debilidade da carne, do que cada um de nós é suficientemente cônscio e do fato a cada momento a salvação do mundo inteiro, e de fato a cada momento a salvação do mundo inteiro ficaria arruinada, não fosse o fato de que os crentes sustentados pela mão de Cristo avançam ousadamente rumo ao dia da ressurreição. Portanto, que isso fique bem fixo em nossa mente, que Cristo nos estendeu sua mão não para nos perder no meio da trajetória, mas para que, confiando em sua benevolência, ergamos ousadamente nossos olhos para o dia final. Há ainda outra razão porque ele menciona a ressurreição, é porque enquanto nossa vida estiver oculta, Colossenses 3,3, somos como pessoas mortas. Porque em que aspecto os crentes diferem dos ímpios, senão que esmagados por aflições e como ovelhas destinadas ao matadouro, Romanos 8,36. Tendo sempre um pé no túmulo e deveras não estamos longe de ser continuamente tragados pela morte, e assim não resta ali nenhum outro apoio de nossa fé e paciência senão este, que percamos de vista a condição da presente vida e apliquemos nossas mentes e nossos sentidos ao último dia, vencendo as obstruções do mundo até que o fruto de nossa fé, por fim, entre em cena. 40. E esta é a vontade daquele que me enviou. Ele dissera que o Pai lhe confiara a proteção de nossa salvação e agora também descreve a maneira em que ela é realizada. Portanto, o caminho para a obtenção da salvação é a obediência ao Evangelho de Cristo. Aliás, este ponto ele relanceara em pouco antes, mas agora expressa mais plenamente o que falara em termos um tanto obscuramente. E se a vontade de Deus é que aqueles a quem ele elegera sejam salvos, e se dessa forma se ratifica e se executa seu eterno decreto, seja quem for que não estiver satisfeito com Cristo, mas se entregar a curiosas inquirições acerca de eterna predestinação, tal pessoa, o quanto estiver em seu poder, deseja ser salva de um modo contrário ao propósito de Deus. A eleição divina é, em sua própria natureza oculta e secreta, o Senhor a manifesta através da vocação, isto é, quando Ele nos outorga esta bênção, nos chamando. Portanto, são dementes os que buscam a sua própria salvação, ou a de outros no sorvedouro da predestinação, não guardando o caminho da salvação que lhes é exibido. Ainda mais por meio dessa tola especulação, diligenciam em subverter a força e o efeito da predestinação, pois se Deus nos elegeu para este fim, para que criemos, suprima-se a fé e a eleição será imperfeita. Mas não temos o direito de quebrar a ordem e a sucessão do princípio e do fim, visto que Deus, por meio de seu propósito, decretou e determinou que ele prosseguirá inquebrável. Além disso, visto que a eleição divina, por um laço indissolúvel, mantém sua vocação unida a si, assim quando Deus eficazmente nos chama à fé em Cristo, que isto tenha tal importância para nós como se ele estampasse seu selo para ratificar seu decreto concernente à nossa salvação, pois o testemunho do Espírito Santo nada mais é do que a selagem de nossa adoção, Romanos 8,15. A cada pessoa, pois sua fé é uma suficiente atestação
da eterna predestinação divina, de modo que seria um chocante sacrilégio levar a investigação além disso, pois tal pessoa faz um agravante insulto ao Espírito Santo, se porventura se recusa a dar seu assentimento e seu simples testemunho. Todo aquele que vê o Filho e nele crê. Ele usa os verbos ver e crer em contraste com o que dissera previamente, pois ele reprovou os judeus por não crerem ainda quando viram. Versículo 36. Agora, porém, falando dos filhos de Deus com a consciência que tem do poder de Deus em Cristo, ele anexa a obediência da fé. Além do mais, estas palavras mostram que a fé procede do crescimento de Cristo, não que ela deseje algo além das simples palavras de Deus, mas porque, se confiarmos em Cristo, devemos perceber o que Ele é e o que Ele nos traz. 6:41-45. Os judeus, portanto, murmuravam contra ele, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, ele diz: eu desci do céu? Jesus, pois, respondeu e lhes disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que meu Pai enviou e aprendeu, esse virá a mim.